semana 10, né? Se a sua prova não for na segunda-feira, para estudar, focar nisso, em finalizar as atividades e estudar para as provas, beleza? Semana passada, né, na última aula, a gente não conseguiu terminar a parte do lançamento de produto, que é a etapa final. Então, basicamente, só para concluir aquela ideia, o evento do lançamento de produto pode ser considerado uma etapa crucial, como a gente já comentou, né? Porque eu preciso, é ele que vai ser a cereja do bolo, né? Então é necessário que a gente avalie todo o processo que vai dar apoio a esse lançamento e planejar o evento de lançamento, vou contratar serviços de apoio, tudo para promover o melhor lançamento para o meu produto, né? Então, nesse momento, eu tenho que estar focado nisso. E a fase final, né? Então, é gerenciar esse lançamento, atualizar o plano de fim de vida do produto, sempre estar atualizando, ver a viabilidade econômica e financeira, fazer a avaliação, né? Sempre tá. Essa etapa do lançamento de produto é uma etapa que eu preciso estar monitorando, avaliando, para ir ver que é nessas etapas iniciais do lançamento que eu consigo garantir, em alguns casos, a eficiência, o progresso, né, do meu produto. E aqui ele traz um resumo de alguns processos que podem estar inseridos, né? Então, os processos de apoio, os processos de produção, o plano de fim de vida do produto e econômicos de desempenho. Então, são perguntas, como ele traz como perguntas que te ajudam a nortear o seu processo, o seu evento de lançamento de produto, o que você tem que estar ligado, que está lá, check, marcado no seu checklist, essas coisas básicas, para daí lançar o seu produto. Beleza? Então, vamos entrar na nossa aula 9, né? Então, as ferramentas do processo de desenvolvimento de produtos. Então, aqui a gente já encerrou toda esse caminho de desenvolvimento de produtos. Nessa aula, a gente vai falar um pouco de ferramentas que podem auxiliar, facilitar e apoiar todo esse processo. A gente vai ver que durante as aulas, essas 8 aulas que a gente já teve, a gente já foi comentando dessas ferramentas ao longo das aulas, ao longo dos momentos que a gente se encontrou, né, aqui. Então, vai ser bem legal para a gente colocar. Podem colocar aí no chat também as experiências que vocês têm com essas ferramentas, porque é uma aula com conteúdo bem dinâmico e atual, querendo ou não, né? E fala um pouquinho até do nosso mapa, né? Então, lá, uso das ferramentas. Basicamente, existem 3 categorias de ferramentas que são suporte ao processo de desenvolvimento de produto. Então, basicamente, eu consigo classificar todas as ferramentas em 3 áreas maiores. Então, eu tenho ferramentas de desenvolvimento organizacional, então o foco dessas ferramentas é nesse gerenciamento, nesse desenvolvimento organizacional. Eu tenho ferramenta de pesquisa de mercado, essa aqui bastante gente está tendo dificuldade em entender o mercado, entender o público-alvo, mas é fundamental a gente estar desde a primeira aula falando, né? Conhecer o cliente, saber o que o cliente quer, é a alma do nosso negócio. E as ferramentas de projeto de engenharia, que já é um pouco nossa área, né? SolidWorks, SolidCAM, todos os desenhos de modelagem, todos os softwares de modelagem podem ser exemplos de projetos de engenharia. A gente vai abordar alguns exemplos dessas ferramentas na aula de hoje. Então, focando primeiro na pesquisa de mercado. Então, as ferramentas voltadas, né, têm como objetivo coletar dados e informações para posterior análise e tomada de decisão com base nessas informações geradas. Então, são ferramentas que me auxiliam a entender o meu cliente, coletar informações do meu cliente e ainda conseguir analisar essas informações. E analisando essas informações, eu consigo tomar algumas decisões estratégicas. Então, é uma forma de planejar ações quanto ao assunto é saber a opinião do público-alvo, relacionado ao produto em desenvolvimento, então conhecer. Aqui a gente consegue aplicar ferramentas, né, de forma de pesquisas qualitativas ou quantitativas. Vai depender do objetivo da pesquisa e o objetivo da análise. A gente está falando bastante, né, nessas aulas sobre inteligência artificial.
A inteligência artificial, as empresas estão utilizando muito essa tecnologia para entender o mercado. Se eu tenho inteligência artificial para acompanhar as redes sociais, a gente comentou, acho que até na aula passada, né? Que muitas empresas usam inteligência artificial para monitorar as redes sociais, para se identificar alguém falando da marca dele, ele já coleta, já faz toda a análise e até em alguns casos dá uma resposta automática, mas já coleta essas informações. Então, hoje em dia existe muita ferramenta que é legal para buscar o mercado. Outra coisa interessante com redes sociais é as nossas informações de usuários vale muito, né? Se a gente, não sei se vocês já viram o caso da Wikileaks, até mesmo o caso do Meta lá nos Estados Unidos, né? Que o Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, foi para a corte americana, né? Tem todo um processo, né, para venda de dados ou divulgação dos dados, porque hoje dados vale dinheiro, gente. Informações sobre as pessoas valem muito dinheiro. Então, é uma forma de trabalhar. Para empresas, né, quando você compra o pacote, por exemplo, do Instagram para publicação. O Instagram tem toda uma tecnologia envolvida para divulgar, para entender o mercado e divulgar aquele produto para a pessoa certa, né? Um exemplo que o livro traz, que eu acho que encaixa bem na época que a gente está vivendo, né? Muito legal. Mas é a análise de pesquisa de mercado para chocolate. Não sei se vocês sabem, né? Mas o cacau está em crise no mundo inteiro, por isso que o chocolate está caro. Mas a gente vai ver que quando fala com chocolate, ainda mais na época de Páscoa, a gente consegue identificar perfis comportamentais de consumidores, né? Então lá ele traz no livro os tradicionais que gostam dos ovos de chocolate convencional. Então, aquela pessoa que não liga pelo chocolate, ele liga pelo formato, pelo ovo, né? Porque ele traz toda uma referência. Daí a gente pode lembrar de quem já comentou, né? Que quando a gente pega com a emoção do cliente. Então, o ovo de Páscoa lembra muito a infância, essa alegria de você abrir, ter um brinquedinho lá dentro. Não tem toda uma referência do ovo. Então, tem o público para isso. Tem outras pessoas, outros consumidores que dão preferência aos produtos especiais. É aquela pessoa que gosta dos mais finos. Essa pessoa provavelmente não toma café extra forte, toma café gourmet para cima. Ela é uma pessoa que vai analisar toda a tabela nutricional, vai ver da onde que veio a produção do cacau. Ela quer algo diferente, ela quer algo especial. Então, eu tenho consumidores, tem aquela pessoa que quer, não importa qual que é a vinda do cacau, a natureza do cacau, ele só quer um ovo. Pode ser, não sei da época de vocês, né? Que tinha aquelas bolinhas de futebol, que era de chocolate, que você colocava na boca, era pura gordura, né? Aqueles chocolates hidrogenados. Essa pessoa que quer o ovo, não importa se o chocolate vai ser hidrogenado, mas ela quer o formato do ovo. Essa daqui já não, ela quer um produto especial. É algo bem específico que eu vou ter. Olhando alguns consumidores, eu vou ter que não valoriza o formato, mas que são chocolatras. São apaixonados por chocolate e nessa época eles não optam pelo ovo, mas eles querem comer uma barra de chocolate. Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tem um Mufato. E daí tá com promoção do Milka, chocolate, barra de chocolate Milka. Nossa, é um sucesso. Eu comprei várias e várias. E é uma delícia. Eu não me importo com o formato. Eu me importo, agora falando como professora consumidora. Eu quero um chocolate gostoso. E daí tem pessoas que querem consumidores que não abrem mão da qualidade.
ela quer aquele chocolate premium. Essa pessoa aqui, ela vai querer um ovo da Cacau Show, que ela espera a qualidade. Ela vai querer um ovo da Copenhague, que é de R$ 200, porque ela quer algo bom, de boa qualidade. Então a gente consegue identificar. Esse exemplo do ovo de Páscoa, né, dessa época de Páscoa, é interessante ver, porque a gente consegue ver mesmo esse perfil de mercado. E daí tá lá, uma confeiteira que resolve fazer chocolate, vender chocolate na Páscoa. Ela vai ter que conhecer o mercado dela. Será que na minha região, os meus consumidores atuais, eles só se interessem por um ovo, o formato do ovo? Ou eles querem um produto especial, uma cesta, um chocolate com uma carinha de coelhinho? Ou não, eles só querem um bom chocolate. Não, eles querem um chocolate, um ovo de Páscoa de alta qualidade, tal, tal, tal. Então, já consegue identificar como que é. Isso a gente consegue ver através de pesquisas qualitativas, quantitativas, boca a boca. Uma pessoa que já tem uma cartela, então confeiteira, já fabrica o bolo, já tem uma cartela de clientes. Então ela pode investigar. Opa, qual que é o chocolate que você vai querer? Você se importa? Ela já conhece um pouco também da clientela que ela tem. Ela faz bolos super decorados. Então, quem compra um bolo super decorado, provavelmente vai querer algo diferenciado, vai querer algo especial. Tem pessoas que compram um bolo simples. Então para eles é só um bolo. Então eles estão querendo só um ovo simples, mas o formato do ovo é importante. Então eu consigo identificar no meu mercado padrões de consumo. Então, ferramentas, formas de pesquisas, né? As redes sociais ajudam muito nessa análise. Hoje em dia, as empresas fazem muita imersão com o cliente para entender mais o que o cliente quer. Pagam pesquisas. Então, é isso, é entender como o seu mercado está agindo para você ver como é o consumo dele e tomar a decisão em qual área você vai seguir no seu produto. Porque tem uns que quer. Lembra lá, não é só ter o requisito, não é só funcionar. Hoje em dia não é só um celular ligar. Ela tem que agregar mais, tem que surpreender o cliente. Então, eu preciso entender o meu cliente para entender o que ele precisa ser superado, as expectativas dele. Uma área muito legal. Quando a gente fala de ferramentas para projeto, a gente então pega aqueles softwares para agilizar as atividades diárias de engenharia e integrar as informações do produto. Então, utilizo softwares, por exemplo, CAD/CAM, que a gente já comentou, né? Então, softwares CAD, Computer Aided Design. Então, trabalha com a modelagem, então, o desenho da sua peça, do seu produto, os softwares CAM, então manufacturing, a manufatura, então softwares que vão simular a manufatura, a fabricação, que daí gera um código que você consegue conectar com a sua máquina. E os softwares CAE, de Engineering, que são softwares de simulação, que a gente consegue então simular aplicações, ver o comportamento físico antes de colocar ele em prática mesmo. Então eu tenho softwares que conseguem se comunicar, então os três conseguem se comunicar muito bem, então traz essa interação e facilita durante todo um projeto, de todo o desenvolvimento que eu tenho, né? Tenho certeza que que muitos de vocês já trabalharam com algum desses softwares, né? Então, SketchUp, tem versões online, versões de aluno que a gente consegue fazer, é uma mão na roda. Daí tem o Autodesk Inventor, a Autodesk está investindo muito em modelagem de softwares 3D, né? Como o Inventor e o Fusion. Fusion é bem legal, eu tive alguns cursos, mas confesso que eu não investi muito em utilizar, mas é legal que você consegue trabalhar online, compartilhar coisas online na nuvem.
O AutoCAD, famoso, então são softwares CAD. O Fusion, ele acaba dentro dele, né? O Inventor também tendo o CAD, o CAM e o Kai, né? Eu consigo fazer os três. O SolidWorks tradicional, né? Então também consigo trabalhar o SolidCAM, o SolidEdge, ou o SolidCAM, que é a manufatura, e dentro do SolidWorks a gente tem algumas funcionalidades de simulação. Daí o Hexagon, o EdCAM e o ANSYS, que é bastante para CAI, né, de engenharia, simulações. Então e existem inúmeros outros. Então, para quem tem interesse nessa área de projetista, desenvolvimento de projeto, vale muito a pena investir no conhecimento dessas ferramentas. Tem gente ganhando bastante dinheiro, então você tem que saber dominar essa ferramenta para saber valorizar o seu serviço. E são áreas que, por conta, né, tem que pensar assim, eu trabalho numa empresa, mas também quando eu me formar, eu vou ser um engenheiro. Eu consigo fazer serviços à parte também. Então, como projetista, você sempre vai ter uma possibilidade de trabalho para o resto da vida. Então, vale a pena investir, fazer cursos online. Hoje o YouTube está aí, você consegue estudar por conta própria também, mas tem que ter a experiência e a prática. Esses softwares é prática. Tem que colocar a mão na massa, ser curioso e ir investigando. A maioria deles é bem intuitivo, né? Que você vai conseguindo construir. E daí, quando eu faço. Quando aí agora. Opa! Agora a gente vai falar um pouco das ferramentas organizacionais. Um delas é o FEMEA, né? Que o pessoal da produção provavelmente conhece, já aplica, muita gente deve trabalhar e aplicar essa ferramenta, porque é uma ferramenta que a gente consegue estratificar, identificar as causas e os efeitos de produtos ou até processo. Então, ela como que dá um norte, ela ajuda a gente a identificar para daí eliminar ou minimizar esses riscos associados. Então, pensa em um produto, você está criando um produto que não quer que ele quebre, que ele não cause algum risco de dano, de defeito. Então, você faz a aplicação desse FEMEA para você já entender e tentar minimizar todas as possibilidades de falha que pode ter o seu produto, né, o seu processo. O FEMEA é aplicado por meio de alguns formulários que basicamente a gente vai avaliar os riscos e atribuir índices. A gente trabalha com 3 índices: severidade, ocorrência e detecção, referentes a cada causa. Então, basicamente, a gente faz um formulário identificando o que pode, qual é o risco que tem naquele produto, naquele processo, e vai dar atribuindo índices. Quanto ele é severo, quando ele é a ocorrência, qual que é a quantidade de detecção daquela causa, referentes às causas que vão estar provocando aquele risco. A equipe de projetos se reúne de forma que consiga, então, priorizar as falhas que vão gerar mais riscos ao consumidor. Lembra aquela ideia que a gente tem que pensar? Que tudo que pode dar errado, pode dar errado? Então, aqui é uma forma de prever o comportamento do consumidor, prever o comportamento do usuário. E, gente, usuário, a gente consome alguns produtos, né? E a gente consome alguns de forma errada, brasileiro gosta de fazer gambiarra, né? Então, quando eu vou criar um produto, tem que pensar em todas as formas de interação com o meu cliente para entender quais são as formas de falha, para daí já estar preparado quando voltar essa falha, né? Então, lá. Então, a gente faz formulário e divide em 3 índices. O primeiro, de severidade, esse índice se refere à classe de pontuação das possíveis falhas pela visão do cliente. Então, aqui, o meu cliente que está olhando esse índice, essa classe, essa pontuação de possíveis falhas. Qual que é o nível de severidade, de intensidade perante a visão do cliente. Aqui eu nem percebo, então a gente consegue classificar de 1 a 10. Então, 1,
o efeito nem é percebido, eu nem vejo que isso como cliente. Eu nem vejo um risco de carregar e o celular explodir. Eu, como cliente, não vejo. Então, é um índice mínimo, básico, 1%. E daí vai aumentando. Então, aqui, o 5, que é o intermediário, o efeito consideravelmente crítico e percebido pelo cliente. Então, ele já consegue identificar. Então, ele já aumentou o nível de severidade, porque agora o cliente está percebendo. Então, é um risco que já é percebido pelo cliente, mas ele ainda é consideravelmente crítico. Ele não é aquele maior, com a maior intensidade. E daí vai aumentando, né? Ó, no 7, efeito crítico agora, e deixa daí o cliente. Qual é o impacto do cliente? Pouco insatisfeito, consideravelmente insatisfeito, totalmente insatisfeito. E o 10, o maior efeito perigoso, que ameaça a vida do cliente. Então, acho que a gente comentou uma das aulas sobre um robô cortador de grama. Então, pensa lá, se for ver um cortador de gramas, um robô autônomo de cortador de gramas. Como cliente, eu vou ter que analisar as possíveis falhas. Então, lá, as lâminas do cortador é um perigo. Se eu não tenho algum sensor para ver se alguma coisa humana está perto, pode cortar. Então, é um efeito perigoso que vai ameaçar a vida. Então, eu vou vendo como uma primeira severidade, tem que olhar com a visão do cliente, como o cliente vai estar percebendo esses riscos. A ocorrência, esse índice se refere à probabilidade de ocorrência de um item específico. Então, é a probabilidade daquele risco, daquela situação acontecer. Então, aquela falha acontecer, aquela causa. Então, lá, extremamente remoto, altamente improvável. É muito difícil aquilo acontecer. Só se é o absurdo do absurdo do absurdo que vai provocar. Então, é muito difícil mesmo. É improvável que aquela falha aconteça, mas não posso ignorar a existência dela. Até uma ocorrência certa, certeza que aquela falha vai acontecer em algum momento da vida do produto. Certeza, então a probabilidade é alta, é uma ocorrência certa daquela ocorrência, daquele específico, daquele modo de falha acontecer. Então, severidade é a visão do cliente. Ocorrência, então a probabilidade de ocorrer aquele item, e a detecção se refere ao acontecimento de uma determinada falha. Após a ocorrida falha, é feita a avaliação da eficácia dos processos utilizados. Então, ó, se refere ao acontecimento de uma determinada falha. Então, aconteceu, detectei. E após essa falha, é feita uma avaliação de eficácia do processo utilizado. Como que eu utilizei para detectar aquela falha? É quase certo que será detectado. Então, uma falha que vai ser visível que vai acontecer isso. Ou a detecção é quase impossível. É muito difícil identificar aquela falha que pode provocar um risco ou que está causando esse risco. Então, é muito difícil a identificação, a detecção, ou ela é muito fácil. Também tenho o índice. Quanto mais fácil, menor o índice. Quanto mais difícil, maior o índice. Então, beleza, identifiquei os modos de falha, estabeleci os graus, né, de cada índice, severidade, ocorrência e detecção. Daí eu começo a construir esse meu formulário, essa análise. A partir da análise do produto e falhas, a equipe do projeto realiza a avaliação por meio de parâmetros, né, que a gente calcula o número de prioridade de risco, NPR. Aqui a RPN está em inglês. Mas basicamente o que é esse índice? É a multiplicação dos indicadores. Aqui ele está pegando o exemplo da camisa que a gente viu nas aulas passadas, então da camisa social. Então ele está pegando lá
Função, costura. Seção onde reúnem os aviamentos cortados na bolsa, dando forma ao produto. Então, lá, ele está pegando uma bolsa, desculpa, não é a camiseta, é a bolsa. Então, lá, aonde tem o aviamento cortado da bolsa, dando a forma. Essa é como se fosse a função. Que falha que pode ter? Costuras descosturando. É a forma, a modo de falha, né? A costura está solta. Ela está sendo solta, né? Está descosturando. Qual que é o efeito que causa essa falha? Qual que está provocando essa falha? Qual que é o efeito? A alça arrebentada. A alça arrebentou da bolsa. Daí eu vou classificar os índices. Então, severidade. Severidade, visão do cliente. O cliente consegue perceber. É nítido, né? Quando a gente pega uma bolsa, a costura tá mal feita. Opa, a gente consegue ver muito bem. É fácil de detectar o cliente olhar. Então, ó, 7. Efeito crítico, que deixa o cliente um pouco insatisfeito. Uma bolsa com a alça arrebentada perde muito a função dela, né? Ocorrência. Probabilidade de ocorrer. Nesse caso, ele colocou 7, ó. Ocorrência frequente. Então, é frequente na bolsas que eles estão fazendo que a costura da alça, ó, se descosture. Então, é algo frequente. E detecção, ele colocou 6, alguma probabilidade de detecção. Então, a gente tem uma probabilidade de encontrar o erro daquela alça, né? Daquela costura que está se descosturando. Daí ele faz a multiplicação, né? 7 vezes 7 vezes 6 dá 297. E daí com esse índice, ó, eu só copiei 2 exemplos, mas lá no livro tem mais exemplos. Daí que ele fala do material, o material escolhido deve ser durável e resistente. O material não possui boa qualidade, o que está causando? O material descasca, então aquela bolsa lá que você passa e descasca. Então ele já traz uma análise aqui dos índices. Daí ele colocou um RPN, né, um NPR, de número de prioridade 240. Olhando esse cenário, qual que eu vou atuar primeiro? Que tem o maior índice. Então, é as costuras. Esse vai ser a primeira ação dessas duas que eu vou ter que trabalhar para evitar essa falha. Então, aqui ele propõe algumas ações, né? Então, criação de um POP, um procedimento operacional padrão. Então, como que tem que ser a costura? Tem que seguir esses passos de reunir o aviamento cortado e passar a costura. Tem que seguir esses passos, que daí eu consigo reduzir essa falha para 105. E daí a questão do material, vai ter que fazer uma teste de qualidade para os materiais selecionados. Então, vou fazer o teste de material com o fornecedor e do material. E daí eu caio para um NPR de 48. Então, essa falha vai diminuindo, porque eu estou trabalhando ela. E isso é legal, né? Você cria um projeto, um produto, você vai ter que entender o funcionamento dele através dos protótipos. Eu posso fazer o FEMEA aplicando nos protótipos, no primeiro lote, fazer esse acompanhamento. Aqui eu posso coletar informações do lançamento do produto, como que é a interação com o cliente, consumidor final com o seu produto, e coletando informações para já atuar nessas falhas o quanto antes. Então, quando num processo de desenvolvimento de produto, a gente tem que ter um olhar de projetista, de desenvolvedor, mas também o olhar de cliente, né? Então, sempre ter essa visão mútua do processo. Deixa eu olhar aqui quanto tempo que a gente já foi. Beleza. Não quero passar muito do tempo. E daí, a gente tem ferramentas da indústria 4.0 ao nosso favor. Então, a gente já comentou em algumas aulas, a gente tem que usar essas tecnologias ao nosso favor para facilitar. E é necessário a gente ter o conhecimento para saber a forma de trabalho. As tecnologias não vão roubar o nosso trabalho. Elas só vão transformar. Opa, desculpa.
Elas não vão roubar o nosso trabalho, mas elas vão transformar a forma que a gente trabalha. Então, por exemplo, eu como professora, o ChatGPT, eu tenho que saber utilizar o ChatGPT, ao meu favor, porque eu sei que os alunos consomem. Então, eu tenho que criar nos meus alunos um senso crítico para analisar as informações, para verificar a autenticidade, a veracidade das informações coletadas. A gente não pode aceitar tudo que o chat fala. O chat é burro. Algumas coisas ele erra muito feio. Então, eu tenho que estar transformando a forma de eu dar uma aula. Não posso fechar os meus olhos para essa tecnologia, então eu tenho que entender ela para saber como usar ela para o ensino. Então é isso. Ela não vai roubar o meu trabalho. Eu preciso ainda de professores, mas eu tenho que entender que a minha profissão foi transformada. É a mesma coisa se a gente for ver, né, estudar as revoluções industriais. Primeiro a fabricação das máquinas a vapores lá pelo James Watt. Ele tirou o emprego de muitas pessoas, porque empurrava lá as máquinas, era tudo força humana, daí foi transformada para força, né, mecanizada. Mas, opa, não tirou. Agora eu precisava de pessoas que vão operar essas máquinas, construir essas máquinas, e foi sempre assim. A história é isso, é a transformação dos postos de trabalho. E a gente, nessa posição de estudantes de engenharia, estudantes de tecnologia, tecnólogos, a gente tem que ter essa visão que a gente precisa estar familiarizado, buscando informações constantemente sobre essas tecnologias disponíveis, né? Então, a gente vai comentar um pouco das tecnologias que estão sendo aplicadas na área industrial, como o sistema cibernético, a internet das coisas. Gente, hoje em dia está tudo conectado à internet. Tem informações coletadas simultaneamente que vai lá para o software e daí remotamente o engenheiro pode analisar os dados e tomar decisões não estando presente na planta, na indústria, né, na empresa. Inteligência artificial, a gente está vivendo muito isso em todas as áreas, seja nas áreas industriais, nas áreas de consumo, de moda, a inteligência artificial está presente. Então, a gente tem que saber trabalhar com essas tecnologias. Então, ela tem como objetivo a indústria 4.0, né? Então, é a evolução do processo produtivo. Então, é evoluir, melhorar. Então, com a integração vertical, em todos os níveis da fábrica estão conectados. E a horizontal, em que todos os envolvidos no processo estão conectados por meio de tecnologia. Então, é como se a indústria 4.0 tivesse, agrega uma integração, uma comunicação. A gente está falando que a gente tem que sempre estar com a comunicação ativa. A indústria 4.0, as tecnologias, traz essa comunicação, né? Essa integração de todos os níveis da fábrica, de todas as áreas das fábricas e de todos os processos que estão conectados. Então, eu crio essa rede, né? Essa rede de apoio, essa rede de tecnologias para dar um suporte ao meu processo produtivo. Então, a gente tem lá manufatura inteligente, segurança cibernética, né? Segurança de informações. A gente tem daí novos modelos de negócio. A gente comentou, acho que na aula passada, né, que com o Covid, na época da pandemia, novas postos de trabalho foram criados, né? Trabalhos com uso de internet, home office, né? Novas formas. Robôs autônomos, a gente tem aqui na minha cidade, eu tenho um conhecido que ele está investindo na robótica de soldagem. Soldagem robótica, né? Então, robôs autônomos para realizar processos de soldagem, para facilitar, para revolucionar, evoluir, né, o processo produtivo. Então, o Big Data, que é o quê? Então, são os dados. Eu acho que no começo da aula eu falei, né? Informação, dados hoje em dia é uma variável muito importante e valiosa para as empresas. Empresas que têm
uma boa coleta e uma boa análise, administração das informações, dos dados, ela tem uma chave, um poder nas mãos. E daí esses dados não é qualquer dados, né? É inúmeros dados. Aqui, ó. Segundo Peter Levine, um parceiro da firma Venture Capital Andreessen Horowitz, meu inglês dessa empresa, criamos 2,5 quintilhões de bytes de dados todos os dias. Eu acho que essa reportagem ainda é um pouco antiga, a gente deve estar criando muito mais informação. Quando eu falo a gente, é a internet, são as pessoas estão alimentando a internet, as informações diariamente, segundos, milésimos de segundo tem atualizações, então existe uma informação muito grande. Ó. Segundo algumas estimativas, cria-se um novo Google a cada 4 dias e essa taxa só tem aumentando. Então eu tenho muitas informações, mas o que adianta ter muitas informações se eu não consigo analisar elas, trabalhar com elas? Lá, quem faz estatística e probabilidade, cálculo numérico, a gente entende fórmulas matemáticas para analisar dados. Mas é o que? A gente faz dados com um pequeno conjunto de informações, né? No cálculo numérico, a gente já pode expandir um pouco desse nosso conjunto de análise, mas ainda, se a gente for fazer à mão, ainda tem que ser pequeno, mas aí a gente consegue, através de programação, analisar. Mas ainda tem uma limitação, né? A limitação da máquina, do nosso notebook, a limitação da linguagem, do programa que a gente está utilizando. Então, quando é uma big, é muita informação, é muito dado. E eu preciso, então, trabalhar, analisar e ter o conhecimento, recursos humanos, recursos financeiros, recursos físicos, para saber trabalhar com essas informações e gerar uma base de dados para tomar de decisão e para implementar outras tecnologias da indústria 4.0, né? O Big Data, ela é uma base para o machine learning, para a linguagem de máquina, né? É o ensinamento das máquinas. Você ensinar, imagina, um robô autônomo com inteligência artificial. Então, como que ele vai decidir? Eu gosto de pegar assim um exemplo. Eu tenho um avião. O avião começa, a gente está tendo bastante casos de acidente. Então, lá, imagina uma inteligência artificial inserida num avião que, quando detectar alguma coisa errada, alguma interferência, ela já vai saber agir e daí ela já vai investigar as milhões, as possibilidades de soluções. Então, por exemplo, o avião tem que fazer um pouso rápido. Quando ela tem uma inteligência artificial, imagina essa inteligência artificial, que ela vai vasculhar, ela já faz o cálculo do tempo que tem que ser realizado esse pouso de emergência. Com esse tempo que já é calculado, ela vai identificar qual é a área que tem na posição atual. Ela já vai fazer essa investigação na região, identificar uma melhor localização e já vai direcionar o piloto ou até mesmo ter o piloto automático e já posicionar no lugar que foi identificado. Mas como que ela vai fazer essa análise? Essa inteligência artificial tem que ser ensinada. Ela vai ser ensinada com o quê? Com os dados, com as informações que já aconteceram, para ensinar o passado, né? O que já aconteceu nos ajuda a enxergar o que pode acontecer no futuro também. Então, quanto mais informações do passado, maior eu consigo construir as possibilidades do futuro. Então, pensando nessa questão de Big Data, inteligência artificial, linguagem das máquinas, né? Ensinar as máquinas. A internet das coisas, né? Internet of Things, o IoT, é a conexão entre redes de objetos físicos e máquinas por meio de dispositivos, permitindo, então, troca de informações em tempo real. Então, a gente tem internet das coisas na nossa casa. Então, lá, eu já contei para vocês que eu tenho um robô aspirador, né, da Xiaomi. Lá no aplicativo do meu celular, eu consigo identificar
o mapa da minha casa, vejo se está tudo certo, vejo se foi qual cômodo ele percorreu, consigo acionar lá do meu trabalho para ele começar a limpar, posso escolher os modos de limpeza, porque dispositivos físicos estão conectados à rede. E daí eu consigo ter toda essa autonomia em algumas coisas. Olhando para processos, né, sistemas produtivos, imagina, entendeu? Analisar falhas, identificação de causas raízes, causa raiz passará a ser realizada em tempo real, porque todos os aparelhos vão estar conectados simultaneamente na rede, sempre coletando informações que daí eu consigo rastrear essas falhas, essas causas da minha manufatura diretamente em tempo real, já consigo fazer essa análise dessas informações. Não vou precisar parar, investigar, ir lá no campo, porque eu já tenho essa conexão com a internet e a coleta dessas informações. Como eu falei, eu posso monitorar remotamente alguns sistemas por causa da conexão com a rede. Realidade aumentada, isso a gente é real. Então, a gente vê alguns casos, acho que na Renault, usam óculos de realidade aumentada para questão de treinamento, até manutenção ou desenvolvimento de produtos, né? Então, basicamente, ela permite enxergar ela em uma realidade aumentada, né? Fui redundante. Mas ela ajuda a identificar, né, como é a realidade através de algum sistema digital. Então, por exemplo, protótipos, em função de seus custos e tempos de confecção, frequentemente encarecem e alongam a duração do projeto. Então, para construir um protótipo real, vai encarecer, vai prolongar o tempo. Com a realidade aumentada, eu consigo criar, então, protótipos virtuais, modelos computadorizados, né, que vai facilitar a minha análise, verificar. E aqui entra os softwares, né? Os softwares que a gente comentou, softwares CAD, CAM e o CAI, que nos ajudam a fazer protótipos virtuais, que eu consigo, então, analisar, fazer simulações, prever o comportamento dele virtualmente, mas simulando a realidade da aplicação daquele produto, daquele sistema, daquele processo, para daí validar, para daí começar a construir. Então, a gente tem simulações, né, de todas as áreas, né, simulações de processo. Eu acho que em 2023 eu tive a oportunidade de ir na feira de mecânica lá em São Paulo. E, gente, essa feira tem tecnologias, então tem lá simulações de plantas industriais, softwares de plantas para estudar, né, simular processos, verificar qual que é o processo. Então, isso é simular antes, porque imagina, você vai mudar o layout, você fez um estudo de layout, você viu que se mudar vai ganhar tempo na sua linha de produção. Mas você tem certeza? Você praticou? Então, se você tivesse que mudar para testar, olha o tempo. E muitas empresas não têm dinheiro para investir em uma planta piloto, em uma versão reduzida uma escala reduzida da planta original. Então, softwares, a simulação virtual, esses protótipos virtuais nos ajudam muito. Então, eu consigo fazer simulação de aerodinâmica, fluidodinâmica, térmica, consigo fazer simulação das resistências dos materiais, todas as tensões envolvidas, para ver pontos frágeis na estrutura, já consigo identificar o melhor material que eu vou utilizar, como é o design, até aqui eu consigo simular o design, a ergonomia proposta para o meu produto. Então, são tecnologias que estão aí para nos auxiliar nesse processo de desenvolvimento de produto. Então, a gente não pode ficar receoso, mas abraçar e estudar ao máximo essas ferramentas, essas tecnologias, para nos auxiliar nesse processo de desenvolvimento. Então, são ferramentas que vão nos auxiliar. Então,
vale muito a pena estudar, procurar o SolidWorks, SolidEdge, SolidCAM, para ir estudando e se aprofundando nessas tecnologias. Gente, era isso. Muito obrigado pela participação. Eu estava pensando agora à tarde o que eu ia falar, né? Porque é a nossa última aula, eu tenho que me despedir de vocês, né? Mas eu vejo que nos últimos anos a turma de vocês é uma das turmas que mais interagem no chat, então parabéns. Vale muito a pena a conversa entre vocês, a comunicação aqui no chat. Hoje a gente não conseguiu falar muito, né? Porque devido ao feriado a gente teve a gravação, mas continuem escrevendo, participando no chat, sejam curiosos. Sejam criativos, lembra lá, não é porque a gente está num curso de exatas, que a gente trabalha com números, que a gente não é criativo. E criatividade a gente tem que praticar cada dia mais. Então, eu espero ver vocês ao longo do curso. Então, pessoal de mecânica eu vejo mais, mas pessoal da produção, eu espero encontrar vocês. Vocês podem me procurar também com o mediador, eles passam o meu contato. Mas sucesso e vamos vencer o módulo 51 e eu espero vocês mais para frente, hein? Bons estudos. Se precisar de alguma coisa, manda lá uma mensagem com o Mediador. Até mais, gente!